Bernardo. Boa noite a vocês. É um prazer estar aqui, explicar um pouco sobre a ideia desse curso, uma ideia que surgiu já há alguns anos, né, Bernardo? Que a gente vem conversando sobre isso, que aqui no Brasil esse tema da sustentabilidade ele vem sendo tratado pontualmente, diferentes cursos de graduação, mas pontualmente também em diferentes espaços no ambiente profissional. E a gente não tem, nem aqui, nem em vários outros países do mundo, nenhum curso de graduação para formar nesse novo campo, que é a chamada ciência da sustentabilidade. E ela é uma ciência, Bernardo vai falar daqui a pouco mais com vocês sobre isso, que ela tem uma proposta não só de descrever sistemas, mas no final das contas de orientar a tomada de decisão e gerar transformações nesses sistemas também, quer seja no setor público, no setor privado ou no terceiro setor. Então, ao pensar nisso e ao ver essa característica desse tipo de ciência, a gente julgou que talvez fosse interessante a gente montar o que seria no Brasil um primeiro curso de mestrado profissional voltado para a ciência da sustentabilidade. E o mestrado profissional por quê? Bom, vocês sabem que a gente tem, dentre o conjunto de cursos que são reconhecidos pelo Ministério da Educação, a gente tem os mestrados e os doutorados, né? Diferentemente de MBA, de outros formatos de pós-graduação que não recebem uma chancela de avaliação da CAPES, pelo Ministério da Educação, os mestrados e os doutorados recebem. E a CAPES, foi ainda durante o governo Fernando Henrique, quer dizer, já tem quase uns 20 anos, criou essa modalidade chamada mestrado profissional. O mestrado profissional, o título, ele equivale ao do mestrado acadêmico. Na verdade, quando sai o diploma, só sai escrito que você é mestre, não diz se é de um tipo ou de outro. Mas o mestrado profissional, o conceito dele originalmente foi de montar um sistema de formação que se voltasse para pessoas que tivessem preferencialmente já no mercado de trabalho. Essa que é a ideia inicial. E quando surgiu na época do governo do Fernando Henrique, ele tinha um olhar mais para o setor privado, especialmente para as áreas de engenharia, farmacêutica, médica e assim por diante. Já mais tarde, no governo Lula, que houve uma revisão do foco prioritário do mestrado profissional e naquela ocasião se passou a focar mais em um conjunto de setores ligados mais às áreas públicas. Então, a parte social, cultural, de educação, de meio ambiente passaram a ser as novas prioridades para o mestrado profissional, atingindo principalmente o setor público. De lá para cá, isso foi mudando e aí o mestrado profissional no Brasil cresceu muito. E hoje a gente tem diferentes cursos cobrindo essa diversidade toda de áreas. Mas ainda assim faltava, a nosso ver, um curso voltado para esse tema da ciência da sustentabilidade, que hoje, e o Bernardo daqui a pouco, a Aga, vão explicar mais para vocês sobre o que está por trás dessa ciência. Mas no final das contas, o principal, assim, muito do que está por trás da ideia desse campo, que é relativamente novo da ciência, tem uns 30 anos, é que a gente tem esse hábito, esse vício, eu diria, na academia, do cientista ver a sociedade como um gerador de problema, enquanto os cientistas são os geradores da solução. E no fundo, o cientista está no meio da sociedade também, ele é parte de tudo que está se passando ali. Então, soluções para um mundo como o nosso de hoje, que vive essa crise imensa de clima, de biodiversidade, de segurança, e assim por diante, econômica, essas soluções para essas crises, elas vão ser, elas bem possivelmente, elas vão ser mais efetivas se elas forem coproduzidas por atores dos mais diversos, acadêmicos e não acadêmicos. Então, o que me parece ser a graça do mestrado profissional, eu falo isso com muito gosto, porque eu fui uma das pessoas que participou do desenho do que seriam esses mestrados profissionais lá atrás, ainda durante o governo Lula. Tenho um carinho enorme por esse projeto. A ideia do mestrado profissional é que a gente possa ter dentro da sala de aula não só pessoas que já estão no mercado profissional, mas também gente que é egressa de um curso de graduação. E aí, com isso, você poder ter ali dentro pessoas que têm experiência prática, pessoas que têm uma experiência mais teórica, conceitual, que vem está saindo da graduação, e junto dos professores do curso, essas pessoas encontrarem soluções e saídas para os seus problemas. Então, dessa maneira, como é um negócio voltado para a solução, o produto final de um mestrado profissional, ele não é necessariamente, aliás, ele é até desejável que não seja igual ao produto final de um mestrado acadêmico.
No mestrado acadêmico se produz uma dissertação, enquanto que no doutorado se produz uma tese. A ideia no mestrado profissional é que o produto final possa ser algo que se volte para soluções do setor que você está trazendo para dentro do curso. Então, supondo que algum de vocês seja de uma determinada empresa e essa empresa tem algum desafio por ser tratado, esse desafio pode ser o seu trabalho de dissertação no mestrado profissional. Então, se você gerar um software, se você gerar um plano de manejo para uma unidade de conservação, se você gerar uma política de sustentabilidade para uma empresa, esse produto pode ser o seu produto final, desde que acordado com os docentes do curso, dentro das regras da CAPES, isso pode vir a ser o seu produto final, equivalente a uma dissertação. Então tem essa característica. A ideia é que possa haver esse encontro. O Brasil, para vocês terem uma ideia, até o final dos anos 90, no começo desse século, 83% dos mestres e doutores do Brasil, quando se formavam mestres ou doutores, eles ingressavam na academia. Eles têm muito pouco mestre e doutor no setor público, no setor privado, em setores não acadêmicos. Então, eu me lembro, há muitos anos atrás, na época que estava lá na CAPES, a gente tinha esse plano mirabolante, a gente fez um monte de conta e falou, bom, quantos mestrados profissionais na área ambiental a gente precisa criar para a gente ter um mestre profissional em cada secretaria de meio ambiente, governo estadual e municipal do Brasil. A gente fez uma conta, tinha uma matemática, óbvio que a gente não alcançou, foi muita dificuldade, porque a gente conseguiu, em anos, criar 4 mestrados profissionais mais voltados para a área ambiental. Agora, aumentou um bocado esse número, mas ainda assim, muitas vezes o recorte, quando a gente fala ambiental, nos vários cursos existentes é só ambiental. E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está procurando combinar o social com o econômico, com o ambiental, com o cultural. E aí essa combinação, no caso específico aqui, vocês vão ver daqui a pouco, ela fica muito representada no nosso quadro docente, que eu estava comentando isso com o Bernardo outro dia, não foi de propósito, mas quando a gente foi ver, cada um de nós tem uma graduação numa área diferente. Então isso, eu acho que diz muito sobre o que são esses cursos, o que é esse tema da ciência da sustentabilidade, que a gente precisa de um lado de um biólogo, do outro lado a gente precisa de um advogado, a gente precisa de um geógrafo, assim como a gente precisa de um sociólogo, e no final das contas a gente tem esse grupo que começa a interdisciplinar, mas a partir do instante que começa a interagir com os alunos e com os desafios que vocês trazem para dentro do curso, a gente começa a se tornar transdisciplinar, a gente sai das várias disciplinas do meio acadêmico e ingressa nos problemas do front, da vida real, que vocês, aqueles de vocês que vêm de empresas do setor público estão bem habituados a lidar. Então, no final das contas, diferentemente de muitos dos cursos e da lógica acadêmica de orientação, na qual o seu orientador vira para você e fala, olha, eu tenho um projeto para você fazer, nesse a gente vai construir os projetos junto de vocês. Enfim, projetos esses que a gente espera que vocês tragam da experiência de vocês, quer seja no setor público, privado, terceiro setor ou mesmo acadêmico, para quem estiver saindo da academia e quiser ter uma experiência profissional mais efetiva.